E hoje nós vamos falar do cancelamento da Roda do Tempo. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar desse cancelamento da Roda do Tempo num vídeo maior, num vídeo mais longo. Esse vídeo não vai ter roteiro, então tenha paciência aí com o ritmo. Às vezes eu não consigo montar tudo bonitinho, trazer as imagens. Muitos de vocês talvez não saibam, mas eu trabalho numa orquestra, sou violinista. E às vezes o repertório pesa e eu tenho que estudar bastante, por isso que eu tô essa carinha meio de sono aqui. Mas voltando pro canal aqui, por falar nisso, se inscreve no canal, viu? Deixa aquele like, comente sempre que quiser o que você quiser. Bom, partiu pro vídeo. Na Roda do Tempo, o que eu senti da série? Eu senti a série um pouco novelão. Ela teve um investimento de 240 milhões, se eu não me engano, na primeira e segunda temporada. É um dinheiro relativamente expressivo. E pro streaming, que a gente é meio cinza a lucratividade que uma série dessa traz. Será que essa palavra existe? Bom, espero que sim. Se não existe, me perdoa. E o que fez ela ser cancelada? A galera achava a série interessante, gostava da premissa, inclusive parece que foi uma das primeiras séries de fantasia da Prime, e a galera tava com dó no coração de enterrar a série, de terminar ali e tal, mas devido à falta de audiência, ter caído a audiência, a galera optou por cancelar, até porque uma série de fantasia, ela não é barata. Então é necessário o retorno. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Vai ter que trazer retorno ou já era. Quando eu comecei a assistir, a primeira temporada eu gostei bastante. E eu comecei a ler os livros. E o livro traz muito sobre o Randall Thor, né? E a série se afasta um pouquinho. O que é natural. O cara ali que tá escrevendo, cara, se roteirizar vídeo é complicado. Se você já escreveu qualquer tipo de roteiro para uma peça na sua sala de aula fazer, você sabe que não é fácil. Você vai escrever o roteiro, muitas vezes as pessoas não vão entender a sua visão, outras vezes as pessoas vão dar sugestões melhores, e o roteiro vai se moldando com a construção de várias pessoas, o que traz uma segurança para o roteirista, mas também que muitas vezes vai afastar um pouco da obra, porque isso, no caso de um livro, de uma adaptação do livro, vai depender o quanto as pessoas conhecem sobre a obra. Eu vi alguns perfis ali no TikTok, os caras assim, velho, são os estudiosos da Roda do Tempo, assim, e é super legal você assistir os vídeos dos caras, assim, porque você fica entendendo sobre os personagens e começa a entender como que a série se afastou do livro. E isso é ruim, porque quando a série se afasta do livro, você se afasta também da linguagem do autor. E isso é um pouco complicado. Por quê? Porque você não vai conseguir manter a identidade do autor na sua escrita. Você é você, o autor é o autor. Isso é meio óbvio, mas é um pouco disso. Porque quando eu escrevo, eu trago a minha linguagem, o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, as minhas zoeiras, é tudo eu. Se eu for pegar, por exemplo, um livro de um outro autor, sei lá, um Sidney Sheldon, Agatha Christie, Conan Doyle, eles têm uma linguagem própria. Uma linguagem deles que, por mais que eu tente imitar, não vai ser igual. É completamente diferente, porque eles têm uma outra percepção, vocês estão entendendo? E da mesma forma acontece quando a pessoa vai escrever uma série. Então, apesar da sua premissa interessante, a Roda do Tempo, ela foi ficando meio paradinha. Não sei se é porque é muito, muito caro fazer os efeitos, mas a série, ela tem uma certa lentidão, então você tem que ter essa paciência. E não se enganem, tem muitos livros que você vai ler que eles também têm essa lentidão. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Se você for ler o Silmarillion, cara, não é uma leitura muito fácil, não. Eu sempre, quando alguém fala pra mim, vou ler o Silmarillion, eu falo pra pessoa assim, velho, quantos livros você tá lendo por semana? Porque se você não estiver lendo ali pelo menos uns 3, 4 livros por semana, você não consegue ler o Senhor dos Anéis. E livros que eu falo assim, não é Harry Potter, que são livros de leitura fácil. Realmente, assim, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion é uma leitura bem pesada. O Tolkien é extremamente descritivo e muitas vezes você vai ler um trecho e a hora que você chegar no final você vai, caramba, do que ele tá falando? Você tem que voltar lá pro começo para ler de novo. Então, essas séries de fantasia, elas exigem, de certa forma, uma paciência para desenvolver os personagens,
muitos núcleos. E daí, isso aconteceu de forma muito forte dentro desta série, que começou a ter muitos núcleos. E cada núcleo tendo importância igual. Então, muitas vezes, quando você tem esse excesso de núcleo, principalmente aqui pra gente que é brasileiro, que tá acostumado a assistir novela, você sente esse ar um pouco novelístico. E a gente tem a Record que fez aquelas novelas de épocas, novelas bíblicas e aquela coisa toda. Então, é inevitável pra gente essa associação. E que dificulta um pouco o andar da história. Por quê? Porque quando você tem vários núcleos, ou você vai precisar de um núcleo ali de alívio cômico, aquele núcleo que vai atrair essa coisa mais leve pra série. Você vai ter o núcleo da tensão, você vai ter o núcleo do romance. Então, você tem que meio que fazer esse esqueminha para que a série não pese. Você não pode ter aqui um núcleo sério, aqui outro núcleo sério, aqui outro núcleo sério. Você tá entendendo? Porque a série, ela fica exageradamente pesada, entende? Os núcleos ficam tudo muito parecidos e traz aquela sensação de enjoo. E isso acontece um pouco na série, sabe? Pelo menos, não sei vocês, mas eu senti muito disso. Apesar que assim, ó, galera, eu começo a assistir uma série, eu vou até o final. Dane-se. Não importa se a série é boa, se a série é ruim, eu quero ver o fim da série. Eu sou assim. É igual assim, e eu fico meio puto quando a galera faz a série, então monta ali, faz 1, 2 temporadas, daí a galera vai cancelar. Pô, cara, fala que vai cancelar antes pra terminar, pra galera fazer a última temporada ali, fechando a série, deixando bonitinho, sabe? Porque é muito ruim a série não ter final. Eu particularmente acho muito ruim isso. Então a série ficar sem final, pô, cara, a Amazon com certeza ela não deve ter dado aquele lucro todo na primeira, segunda e terceira temporada. Não é de agora. Então fecha. Né? Eles estão investindo em Senhor dos Anéis, pô, mas essa série é caríssima. E olha, não é nenhuma questão de você meter o pau no Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Tipo, a série é ruim por alguns motivos. Primeiro, a ação de marketing dos atores. Cara, foi horrível. Tipo, os caras tomaram as piores decisões possíveis para promover o produto. Eles jogaram contra os fãs. Cara, eu tenho quase certeza, se eles falassem assim, é uma fanfic que a gente tá criando, a gente nunca vai ser igual ao Tolkien, então a gente quer só divertir vocês. Cara, eu acho que os fãs teriam abraçado, sinceramente, como fã, assim, porque a série é um pouco disso. Só que daí o que acontece? Eles saíram com a premissa, vamos melhorar Tolkien. Cara, não dá pra melhorar Tolkien. Tolkien era um gênio. O cara é um gênio. Tem pessoas que são intocáveis. Por exemplo, na área da música. Se eu chegasse e falar assim, bom, vou melhorar Beethoven. Velho, pronto, o mundo caía, cara. O mundo caía. Não dá pra melhorar esse cara. Beethoven é um ser intocável. Sabe, não tem como você chegar perto desses caras. Esses caras, eles estão num outro nível. Eles são transcendentes, sabe? Não tem comparativo com eles. E essa mesma coisa se aplica na literatura a Tolkien. Tudo que você conhece de fantasia hoje é porque esse cara escreveu, velho. Você tá entendendo? Então, ele tá num nível que ele já não tem como você tocar nele, você tá entendendo? E, cara, sinceramente, qualquer escritor com a metade do talento dele, o cara ergue a mão pro céu e fala, velho, sou realizado na minha vida, você tá entendendo? Então, é problemático. E daí quando veio o roteiro, cara, o roteiro era muito ruim. Era muito, muito, muito ruim mesmo. Então, essa série pra mim tinha mais força pra ser cancelada do que a Roda do Tempo. Porque a Roda do Tempo, ela não chegou prometendo grandes coisas. Ela foi uma série normal, divertida, vamos assistir, galera. E ok, velho. E, sinceramente, me diverti muito assistindo a série. Não teve nenhum bafafá. Agora, Anéis do Poder, não. Só que o problema é que Anéis do Poder é um projeto pessoal do lado do dono da Amazon. Então, tipo, os caras não vão cancelar essa série. Tá entendendo? Por pior que ela for, se ela pode dar, assim, um prejuízo. Uma única pessoa assistir. Só o dono da Amazon assistir. Dane-se, porque essa série é pra ele. Entendeu? Então, eu acho que existe essa questão, sabe? E se você gosta do Anéis do Poder aí, cara, ok, assim, eu também assisto. Como eu disse, eu sou de boa. Eu só não comparo ela com Tolkien. Como aconteceu com alguns canais aí que
tentaram dizer que a série, sim, tinha tudo a ver com Tolkien, que existia nos livros do Tolkien. Não, sabe, galera? Não dá pra ser assim, velho. Não dá pra ser assim. Não, sério. Não é. A gente sabe que não é. Basta assistir 10 minutos da série e ler 20 páginas de um livro do Tolkien que você vai ver que não tem absolutamente nada a ver. Eu sei, eu entendo. Você que tem um canal que defende essa série porque o seu canal é nichado em Tolkien, eu consigo compreender porque você faz isso. Sabe? Eu juro pra você de coração que eu entendo porque você faz isso. Porque, velho, você tem uma série aí que vai nutrir o seu canal de conteúdo. Porque a criador de conteúdo é isso, né, galera? A gente tem que buscar conteúdo pra trazer aqui pra vocês. A verdade é essa, sabe? Então, é a busca eterna de conteúdo, de novidade, pra gente estar aqui conversando, batendo aquele papo e tal, assim. Vocês estão entendendo? E um canal, por exemplo, de Tolkien, ele tem um conteúdo que, de certa forma, é limitado, sabe? Ele chega num ponto ali que... Bom, não tem muito o que fazer. E quando sai uma série tipo essa, tipo o Anéis do Poder, vai trazer umas novidades sobre Tolkien, acaba que, de fato, renovando ali o canal, trazendo. Só que também não dá pro cara partir para esse ponto, sabe? E comparar as duas obras ali e falar, não, olha, é idêntico, o Tolkien disse. Não disse, a gente sabe que não disse, e o próprio canal sabe que não disse. Então não adianta ficar nessa. Só que nada disso, por exemplo, se aplica à Roda do Tempo. O que é chato é isso. Entende? O simples fato, a Roda do Tempo teve a infelicidade de não estar nas graças do dono da Amazon. A verdade é essa. Porque, de forma geral, as duas são muito parecidas. As duas séries, inclusive com o grande investimento da Anéis do Poder, ainda assim, a Roda do Tempo é muito, muito parecida. Sabe, a premissa é muito legal e em termos de qualidade de atuação muito similar, sabe? Então, com personagens interessantes. Então você observa que não existe uma razão. Se for para cancelar o que dê prejuízo, então seria Anéis do Poder. Entendeu? Por isso que eu acho meio injustificável os caras chegarem e falar assim, não, vamos cancelar porque deu prejuízo. Pô, por que Anéis do Poder tá sendo produzida ainda então? É uma série que é mais cara, muito mais cara, e que os caras estão insistindo nela, tá entendendo? Eu sempre vou ser a favor disso. Começou a série, pô, faz uma temporada de finalização, sabe? Faz uma temporada, finaliza a série, deixa bonitinho, deixa os fãs contentes, sabe? Eu acho que se tiver, falar assim, essa é a última temporada pra gente finalizar a série, pega assim, dá aquele gás, aquele esforço pra série ficar tudo nos trinques, assim, tudo bonitinho. Os fãs vão gostar, eu acho que a audiência vai aumentar, porque uma temporada ela foi mal, né? Uma temporada foi ruim. Cara, toda série, imagina se a CW fosse fazer, lembra da CW? Eu digo, cara, essa temporada foi ruim, vamos cancelar a série. Pô, danou-se, a gente não ia ter 15 temporadas de Supernatural. A gente não ia ter 10 temporadas de Smallville. Porque, sejamos francos, tem umas temporadas ali que, Jesus, você assistiu por amor à camisa, mas que é uma bosta, né? Flash, então, nossa, eu tô tentando assistir as últimas temporadas que eu assisti e olha, cara, tem que ter uma certa força de vontade ali pra acabar a série. Então, só que assim, é natural. Algumas vezes o negócio vai ser ruim, algumas temporadas vão ser ruins, apesar que todas as temporadas vão ter episódios bons ou ruins, mas às vezes a condução da história, ela não favorece muito o escritor, ela caminha pra um lado que, pô, dá ruim, né? E é assim, e olha, eu acho que essa terceira temporada da Roda do Tempo não foi ruim, não foi ruim. Como eu disse, ela foi mais paradinha, não teve tentação, os núcleos são um pouquinho, esse excesso de núcleo é um pouquinho complicado, né? Eu já comentei com isso com vocês no começo do vídeo, mas de forma geral, tipo, não é uma série que tinha motivos para ser cancelada. Como eu disse, Anéis do Poder tem muito mais motivos para ser cancelada do que a Roda do Tempo. Mas fazer o quê, né? Infelizmente não somos nós que decidimos. Mas agora eu quero saber de vocês. Se vocês assistiram a Roda do Tempo, vocês queriam que ela tivesse o final? Conta aqui pra mim nos comentários. E um beijo e até o próximo vídeo.